Olá, eu sou Nelson Viegas. Bem-vindo a esta Masterclass ou mini-classe sobre processos de tomada de decisão. Já pensaste porque é que milhares de pessoas na face da Terra tomam decisões completamente diferentes entre si? A resposta mais plausível é o facto de nós termos necessidades diferentes. Contudo, não é verdade. Muitas pessoas podem ter necessidades semelhantes, contudo, acabam por continuar a tomar decisões diferentes. A razão para isto está nos critérios de tomada de decisão. São os critérios que determinam, portanto, as escolhas, são os critérios que determinam a qualidade, portanto, das escolhas. Outra coisa importante saber é que existem destas 7 mil milhões de pessoas na face da Terra, todos nós tomamos as nossas decisões de forma semelhante ou da mesma maneira. E isto é uma questão biológica, portanto tem mais a ver com a maneira como o nosso cérebro está formado do que com as nossas experiências, portanto, de vida. Vou dar um exemplo simples para perceberes onde é que eu quero chegar. Como é que o ser humano caminha? Como é que nós andamos? De uma maneira simples, colocando uma perna à frente da outra. Todos nós, 7 mil milhões de pessoas, caminhamos desta forma, colocando uma perna à frente da outra. O movimento que nós fazemos quando andamos não é tão relevante para aqui. Portanto, o que é importante é percebermos que destas 7 mil milhões de pessoas que existem, todos nós tomamos as nossas decisões exatamente da mesma maneira. Quando és um gestor numa organização, quando és um líder, que lideras equipas, quando és um gestor de produto, enfim, quando tens que tomar decisões que impactam a vida, portanto, das pessoas à tua volta, é muito importante que tu saibas como os processos de decisão funcionam. Quando estás a desenvolver um produto que vai ser consumido por um determinado grupo de consumidores ou clientes, é muito importante que tu saibas como é que eles tomam as suas decisões. Isso vai-te ajudar a desenvolver o produto de forma mais eficaz e mais efetiva. Um processo de tomada de decisões tem basicamente 8 fases. Dependendo do tipo de decisão que nós tomamos, essas fases manifestam-se mais ou manifestam-se menos. Mas elas estão sempre presentes. Comprares uma chiclete ou uma pastilha elástica na caixa de saída de um hipermercado é uma decisão e passa por estas fases todas do processo de tomada de decisão, ainda que algumas não sejam tão visíveis. Comprares um apartamento também passa por um processo de tomada de decisão. Tomares uma decisão relativamente a investimentos futuros, adquirir uma empresa, ir à lua, não importa, também passas por um processo de tomada de decisão. Portanto, o processo de tomada de decisão tem estas 8 fases. Ignorância, conhecimento, decisão, critérios, investigação, comparação, escolha e reavaliação. Todas estas 8 fases fazem parte, portanto, do processo de tomada de decisão, ainda que tenham importâncias, portanto, diferentes. A parte da ignorância, muitas pessoas em formação perguntam, mas, Nelson, a ignorância é uma fase do processo de tomada de decisão? Vou dar um exemplo. Imagina que estás na tua casa e nas paredes da tua casa passam canos que são condutas de água. Imagina que tens, portanto, um cano roto, uma dessas condutas rebentou. Tens um problema ou não tens? Tens um problema, mas não sabes, portanto, que o tens. Como não sabes que tens o problema, simplesmente não atuas. Isto acontece, é um exemplo que acontece, que eu estou a referir relativamente a um cano na tua casa, mas acontece muitas vezes nas organizações. A complacência da gestão faz com que não se identifiquem um conjunto de problemas que estão lá, mas que acabam por mais tarde se traduzir, portanto, em maus resultados. As vendas decrescem, perde-se clientes e não se percebe, portanto, muitas vezes onde é que está a causa, porque é a complacência da gestão, por não prestar atenção, portanto, a continuar na ignorância quando devíamos viver na fase do conhecimento. A partir da altura, tu tens alguns indicadores que te mostram que tens um problema com um dos canos numa daquelas paredes, que pode vir através da fatura de água que de repente disparou, ou o vizinho de baixo que aparece a queixar-se de uma inundação. Então, tu tens conhecimento e é esse conhecimento que alavanca uma decisão. Neste caso, muito simples, a decisão de resolveres aquele problema, de estancares, portanto, aquela fuga de água. Portanto, a decisão neste momento não é mais do que isso. Eu tenho que resolver este problema. Contudo, que critérios é que tu tens associados a esta decisão? Critérios muito simples, como tenho que o fazer de forma rápida e tenho que o fazer de forma relativamente, portanto, económica. São 2 critérios que estão logo associados. Portanto, existem alguns critérios que estão associados à necessidade, estão associados ao problema. Contudo, o restante dos critérios vem quando? Vem quando começamos a fazer a investigação. Quando vamos para a parte da investigação, recolhemos informação, recolhemos dados e estes dados vão confirmar, portanto, a nossa decisão, mas podem efetivamente alterar, portanto, os critérios e levar-nos, inclusive, numa nova direção, numa direção diferente ao nível da própria investigação. Depois vamos para a fase da comparação, da qual eu não vou falar agora. Temos depois então a escolha e temos a reavaliação, que é o tal looping nos processos de tomada de decisão, que andamos ali às vezes à volta, portanto, e a decisão nunca mais vê a luz do dia porque entramos na fase da reavaliação, que é de
determinada, é influenciada determinantemente pela fase, portanto, da investigação. Mas eu hoje queria essencialmente falar de duas coisas, de conhecimento, da fase do conhecimento e da fase dos critérios. Conhecimento é muito importante para quê? Porque para tomares uma decisão tu precisas de trabalhar em cima de dois eixos. Um é o eixo da informação, o outro é o eixo da motivação. Motivação aqui não é estar bem disposto e estar alegre, ser capaz de fazer todas as coisas. Não. Motivação aqui é razão para agir, razão para fazer, ok? É motivo para, motivação. Portanto, tens o eixo do conhecimento. O eixo do conhecimento determina que quanto mais informação relevante tu tens, e estamos a falar de informação, conhecimento que não é informação, mas conhecimento que é experiência. Às vezes a informação são apenas dados. Nós, quanto mais a informação que nós temos estiver sustentada em experiência, portanto, mais forte é este eixo, portanto, melhor a qualidade das decisões que nós tomamos. Eu costumo dizer que as decisões, portanto, são tomadas a nordeste nestes dois eixos. O que é o nordeste? É o ponto de interseção entre um máximo de informação relevante ou conhecimento relevante e o máximo de razões para agir. Quando nos encontramos, portanto, no nordeste do processo de tomada de decisão, então temos condições para tomar decisões eficazes, boas e bem tomadas. Também tomamos decisões sem estar no nordeste, mas, regra geral, são decisões que podem se verificar mais tarde, mais decisões, são decisões de risco. Vamos agora até aos critérios, que é sobre os critérios que eu quero falar hoje. Existem basicamente dois grandes critérios: critérios de satisfação pessoal e critérios organizacionais. Os critérios de satisfação pessoal têm a ver com coisas como as marcas, portanto, o nosso envolvimento com as marcas, tem a ver com design, tem a ver com a forma, tem a ver com valores e atributos, portanto, que os produtos ou que determinadas marcas, portanto, significam para nós. Basicamente a razão, e isto aplica-se muito nos mercados business to consumer, portanto, na relação entre empresa e consumidor, nas relações entre consumidores, é quando os critérios de satisfação pessoal são mais prementes. Ou seja, é uma decisão baseada no gosto ou não gosto. Vou dar um exemplo tão simples quanto este. Se eu tiver que escolher a compra de uma camisa, a primeira razão que me vai levar a escolher é o gosto ou não gosto. Gosto da camisa ou não gosto da camisa. Portanto, eu posso valorizar muito o preço, mas eu nunca vou comprar, ninguém vai comprar uma camisa, portanto, pelo preço. A maior parte dos consumidores vai comprar algo que efetivamente goste, dentro do valor que pode pagar, mas o critério de escolha é o gosto, não gosto e não necessariamente, portanto, o preço. O mesmo aplica-se, portanto, quer seja às casas, quer seja aos projetos de investimento, quer seja aos carros, não importa. Portanto, nós primeiro avaliamos se gostamos ou não gostamos, principalmente coisas que sejam para uso pessoal, coisas que não sejam de âmbito organizacional, que estejam fora, portanto, do business to business. É o gosto ou eu não gosto. São coisas que têm a ver com a minha percepção e o meu envolvimento emocional, portanto, com as coisas. Já os critérios organizacionais deixam de fora muito, portanto, das variáveis emocionais. Estamos a falar de critérios de eficiência ou eficácia, como a produtividade, a qualidade, competência, economia. Portanto, são critérios que estão associados à eficiência ou eficácia, ou critérios de satisfação económica, que têm a ver com volumes de vendas, compra média portanto, por cliente, retorno do investimento, volume de margem, rotação dos produtos. Portanto, são critérios que têm a ver com necessidades portanto, efetivas do negócio. Vou dar um exemplo, sei lá, imagina que és dono de um stand ou um conjunto de stands de automóveis, por exemplo, de uma marca como a Renault, por dizer alguma coisa, e que particularmente gostas do automóvel topo de gama, portanto, de a Renault. Para ti, portanto, é aquele automóvel que tu usas, é aquele que tu gostas. Contudo, tu não vais encher, o teu portfólio de stock, portanto, dos teus concessionários, portanto, não vai estar fundamentado naquilo que tu gostas, ou seja, nessa viatura topo de gama, vai estar fundamentado naquilo que o teu consumidor, portanto, gosta. Ou seja, não é com base naquilo que tu gostas que tu vais tomar as tuas decisões relativamente ao teu stock de produto, portanto, para venda. Mas, essencialmente, vais tomar a tua decisão baseada em critérios de satisfação económica, volume de margem, volume de rotação, quais são as viaturas que mais rodam, quais são as viaturas que mais contribuem para os resultados da companhia e não necessariamente, portanto, aquilo que tu gostas. Inclusive, podes fazer um maior investimento no carro que tu menos gostas, mas é eventualmente aquele carro que mais saída tem, que melhor contribuição tem para os resultados da empresa, ainda que seja provavelmente aquilo que tu menos gostas. Mas se tu fores um gestor eficaz, tomas as suas decisões baseadas em critérios de satisfação económica ou de eficiência e de eficácia e não necessariamente em critérios de satisfação pessoal. Um outro exemplo que te posso dar para justificar aquilo que eu estou a dizer: se fores, por exemplo, uma dona de casa e que utilizas um produto para lavar
lavar a roupa de casa, por exemplo, e vamos imaginar que utilizas, sei lá, um Ariel, portanto em pó, é o produto que tu mais gostas e utilizas em casa. Contudo, se tu fores, por exemplo, a compradora ou a gestora de categoria de uma cadeia como o Pingo Doce e tens que comprar produto, por exemplo, para encher as prateleiras daqueles supermercados, tu não vais tomar a tua decisão baseada, portanto, nos teus critérios de satisfação pessoal. Tu não vais encharcar as prateleiras daquele supermercado com o Ariel porque é o produto que tu mais gostas. Tu vais fazer uma boa gestão de categorias, portanto, atribuindo um determinado espaço daqueles lineares, portanto, aos produtos que mais rodam, mais vendem, mais libertam margem e onde estará efetivamente, portanto, o Ariel. Porquê? Porque ele cumpre um determinado critério dentro daquela categoria. Portanto, são os critérios que determinam as nossas escolhas. Critérios de satisfação pessoal, critérios organizacionais, que podem ser de eficiência ou eficácia, ou podem ser de satisfação económica. Nós vamos falar aprofundadamente, naturalmente, na Masterclass, portanto, do dia 15, sobre o processo de tomada de decisão. Vamos passar detalhadamente por cada uma destas fases do processo de tomada de decisão, ver as implicações, portanto, que ela tem nas nossas decisões em termos organizacionais e vamos aprender juntos. Portanto, até lá, ser feliz, vive com paixão e lembra-te, encontramos-nos no topo.